começou, está aqui, 38 segundos. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todas, todes e todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Instituto Gatued, Editora Gatued, ao nosso evento Quando as Mulheres se Movimentam, Transformam a História. Esse é o nosso evento feminista, é a nossa segunda edição, é a edição de 2025, e a gente está aqui para trazer as vozes de diversas mulheres que estão produzindo arte no seu todo, literatura, música, poesias, contos, romances, e também estão produzindo ciência, mulheres que também estão produzindo ciência, donas de casa, lideranças religiosas. A gente está aqui para trazer a voz das mulheres para o debate, para elas dizerem o que elas estão pensando, o que elas estão produzindo, como a vida está acontecendo aqui dentro da cena em Belém do Pará. Bom, hoje a gente tem uma pessoa aqui muito especial, uma escritora, ela é escritora, poeta, professora, imortal da Academia de Letras de Belém, associada da editora Gatued. Isso é só um pouquinho do que ela é, né? Tem vários livros publicados, tem 2 livros publicados já com a Gatued. Enfim, essa mulher movimenta a cena literária de Belém do Pará, do Brasil, e ela traz sempre uma novidade na sua escrita, sempre uma coisa nova. Ela sempre está criticando, ao mesmo tempo que ela elogia, que ela fala do amor, ela também critica os comportamentos humanos. Então, com vocês, Magnólia. Magnólia, seja muito bem-vinda. É uma honra te ter no nosso evento, é uma honra te ter como associada da editora Gatued, como amiga. E aí eu quero que essa nossa conversa flua e a gente consiga trazer para as pessoas um pouco, né? Claro que em uma hora a gente não vai conseguir colocar aqui tudo que tu pensa, o que tu produz e toda a tua trajetória, mas um pouco para a gente entender melhor quem é Magnólia Borges, escritora, pensadora, professora, e que está aí movimentando a cena. Quem é Magnólia Borges? Boa tarde a todos, primeiramente. Boa tarde, Leila. É uma alegria muito grande estar aqui com você nesse nosso bate-papo, né? E, olha, é difícil falar sobre a gente, né? Mas eu vou tentar aqui. Magnólia Borges é uma pessoa que ama a Deus, ama a vida, ama a família, ama a poesia, ama a literatura, ama estar de bem com a vida, a alegria, a integridade das pessoas, a honestidade. Gosto de pessoas simples, não gosto da arrogância, né? Gosto da simplicidade, da tranquilidade, da paz que a gente precisa que reine mais no mundo. E sou professora de língua portuguesa, literatura e redação. Estou afastada de sala de aula há 4 anos, agora que estou tendo um pouco mais de tempo para me dedicar à minha literatura, que eu amo demais fazer, né? Escrevo poesias há muito tempo, desde os 14 anos de idade. E agora, de uns 3 anos para cá, estou me arriscando em outras vertentes aí da literatura. No caso, o conto, o romance, a poesia narrativa, né? Estou vendo aí o que eu faço nesse sentido. Escrevo muito, estou produzindo muito, graças a Deus. Agora, o que eu estou precisando mais, eu acredito que eu estou falhando um pouco na questão da divulgação, mas já estou começando a trabalhar isso aí, para ver de que forma a gente consegue divulgar um pouco mais nosso trabalho, né? Porque a literatura engavetada, ela não adianta, né? A literatura ela tem que ir para o mundo, as obras elas têm que ir para o mundo, para as pessoas conhecerem, para as pessoas mergulharem na arte, né? Isso é que é bonito, isso que é bom. Também acredito nisso.
Para isso que a gente está militando. E Pois é. Magnólia, me diz aí, como foi que a menina Magnólia chegou nos livros, chegou na literatura? Esse encantamento. Assim, eu venho de uma família pobre de dinheiro, mas rica de amor e de incentivo para o trabalho, para o estudo, para a vida, para a fé em Deus, para tudo. E aí, lá em casa, nós sempre lemos muito, desde a infância. Eu ia para a escola de manhã e tudo aquilo que eu lia lá, eu trazia para meus irmãos em casa. Aí, de tarde, a gente estava lendo em casa. Aquilo que eu tinha gostado, que eu estudei de manhã, que eu li, algum texto interessante, eu levava para eles. E aí nós ficávamos lendo, nós ficávamos declamando poesia já desde aquele tempo. E era muito gostoso isso, esse exercício. E a leitura e a literatura só vieram ampliar na minha vida, porque aí eu enveredei por letras, né? Fui cursar letras na UFPA e fui conhecer mais da literatura, fui aprimorar o meu estilo, né? A questão das escolas literárias, que eu adoro muito, romantismo, realismo, modernismo, e assim vai. E isso veio só aguçar mais ainda o meu gosto pela literatura e pela poesia, né? Fui conhecer aqueles poetas da, das, das noites na taverna, essas coisas todas, né? E foi muito bom. Sempre tá sendo bom, cada vez mais. Aí vim trabalhar em sala de aula, literatura, 26 anos, né? Sala de aula, pronto. E cada vez mais isso só vai aumentando e melhorando em mim, acredito eu. Eu vou tentando aprimorar o meu estilo cada vez mais, né? Cada vez incorporando novos detalhes, né? Vamos assim dizer, novos recursos. E é isso. E quais são os escritores e escritoras que te influenciam E é muito, nessa literatura? é uma galera muito grande. Né? Machado de Assis era o meu querido, né? Eu li a trilogia machadiana lá na adolescência, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Quincas Borba, o Dom Casmurro, começou daí. Muito, adorava aquela coisa do Machado de Assis de não marcar quando ele ia fazer um flashback, não, a gente nem entendia direito, porque a gente estava lendo aqui uma falazinha infantil, quando a gente vê entrava uma fala já ele adulto, e ele não fazia essa marcação, né? E também conversava com os leitores, isso me encantava, me encanta até hoje. Ele está escrevendo e conversando com o leitor, tipo assim, pálida leitora, não fique assustada, tarará, e era muito bom. E aí tem muitos, Cecília Meirelles, né? Guimarães Rosa, em todos os estilos, são vários. Gosto muito. Tem um especial, assim, ou uma em especial que é a tua Tem, grande tem, paixão? tem Carlos Drummond de Andrade e tem Cecília Meirelles. Gosto muito, dentre outros. Gosto muito Eles, desses dois. eles te inspiram como, assim? Em que sentido? Em que... Me inspira tanto na questão do estilo, né? De como escrever, a questão da forma, como no conteúdo, como nos temas variados. Você falar de amor, mas não falar só de amor, falar da vida, falar da morte, falar da vida além, daquilo que você vê e daquilo que você não vê. Enfim, abordar temas variados e usar muitas vezes uma linguagem um pouco mais escrachada, um pouco mais solta, um pouco mais livre, né? Eu tenho um poema que eu digo vovô viu a Eva, viu o ovo, viu o Ivo, mas não viu a uva. E aí eu digo uma hora lá embaixo de puta chuva. E esse puta chuva que eu uso, que é uma coisa bem chamativa, bem forte, parece meio grosseira, mas não é. Isso foi inspirado lá atrás, né? Né? O escritor falou, quando o índio aqui chegou embaixo de puta chuva, né? Então, quer queira, quer não, a gente reescreve aquilo que a gente leu, né? A gente É traz verdade. uma nova roupagem, mas a gente reescreve, quer queira, quer não. A gente é influenciado por tudo isso que a gente já leu e lê, né? Posso falar dos meus Magnólia, livros? pode falar, fique à Já tô, vontade, eu já ia pedir. eu já estou atropelando a minha entrevistadora, Não, eu já ia pedir para te falar dos livros. porque é assim, eu tenho 3 livros lançados.
porque o primeiro, Leila, eu nem comentei com você, na verdade, seriam 4. Mas tem um livro que eu participei dele, é a Segunda Antologia de Poetas Paraenses, há muitos anos atrás, não lembro nem o ano que foi, eu era uma jovenzinha. E é uma antologia, só que eu dei os exemplares e fiquei com esse último emprestei, e nunca mais recebi de volta. E aí eu não tenho exemplar dele, por isso que eu nem falo sobre ele, entendeu? Foi o meu primeiro livro, na verdade, eu participei com 2 poesias nele lá. Se um dia eu tiver como resgatar essa segunda antologia de poetas paraenses, que inclusive tem o Paz Loureiro lá como participante também, eu vou tentar resgatar. Então eu conto assim esses 3 livros meus, por enquanto. O primeiro foi esse, Tirando de Letras, 2008. Aí depois passaram-se 10 anos para eu lançar o segundo, O Absorta Poesia, 2018. Essa distância se dá devido ao meu trabalho, né? Muita ocupação em sala de aula, e aí por isso esse tempo todo de intervalo de um para o outro. E o terceiro é o Histórias Bem Contadas da Amazônia, já foi ano passado, na Feira do Livro de 2024, né? Agora, aí tem um folheto, um livreto aqui, que foi a Edgato, querida, através da minha amiga Leila, e tem aqui esse aqui é o Mistério do Garoto Tabajara, que faz parte desse Histórias Bem Contadas também, e tem A Cegonha Trouxe o Papai. Isso aqui é produção minha, é coisa simples. Agora, um grande diferencial que é bom destacar desses 2 primeiros aqui, que eram basicamente poesias de temas variados, como você já falou aí, né, Leila? Sim. A minha poesia, ela tem um papel, eu acredito, um papel social muito forte, porque ela é uma poesia protesto. Como eu disse, fala sobre todos os assuntos, mas Sim. o forte geralmente é essa poesia protesto, que vem criticar, Sim. que vem mostrar o que está ruim, vamos dizer assim, dentro da sociedade, né? Para a gente ver de que forma a gente pode melhorar isso. Posso citar um exemplo? Pode, deve. Eu tenho uma poesia que é assim, Caos Urbano. A vaca louca está cada vez mais louca. Vaca, vaga, pasta, e nós é que gritamos, basta. Não sabemos o que comer. O frango está resfriado. No freezer? Não. No terreiro. Não há frango, não há ovo, não há dinheiro. Só há um aviso. Cuidado. O peixe ao alho e óleo, quem sabe onde está? Quem viu? Está duro e morto na beira do rio, embebido no molho de petróleo. O rio secou, a Amazônia desapareceu. Um caos urbano se instala em nossa vida. Sem ar, sem água e sem comida. O homem definha no egoísmo do seu eu. Esse é um exemplo de uma poesia Forte, falando forte. sobre algo que a gente precisa melhorar muito, né? A questão da preservação do meio ambiente, que o próprio homem está destruindo. Acho que precisa mudar isso aí, né? Destruindo a Agora, nossa própria vida, né? Destruindo o é, planeta. isso, pois Acabando com a é, nossa existência. isso. De várias Agora, formas. um grande diferencial que tem dos meus 2 livros anteriores para esse aqui, Histórias Bem Contadas da Amazônia, primeiro é que ela é uma poesia narrativa. Na época da pandemia, eu fiquei muito em casa e eu comecei a escrever. Eu comecei a ter umas ideias, aí eu digo, eu vou enveredar pela narrativa também, pela poesia narrativa, né? Contando histórias, né? E aí surgiu essa ideia de contar essas histórias aqui, mitos da Amazônia, entrelaçados na vida das pessoas, mas com um fundo de um grito de preservação da natureza muito grande. São 6 histórias, onde todas elas trazem essa ideia, esse contexto aí, tá? Preservação do meio ambiente. E esse E livro é também isso. está publicado na Gatued, né? É um e-book Também que a a gente Gato Ed lançou com isso. festão, sarau, Isso, isso. lindo. Gato Ed é uma queridona minha, que eu sou, é bom que diga, né? Faço parte da AUBEL, Academia de Letras de Belém, graças a Deus, com uma galera maravilhosa.
Rui do Carmo, Rita Melém, etc. E faço parte da Gato Ed. É um momento, é um local, como se pode chamar? Uma, Coletivo. uma entidade, não sei se eu posso chamar assim, maravilhosa, onde só coisas maravilhosas acontecem lá. Pessoas da melhor estirpe se reúnem lá e eu fico encantada, porque lá tem música, tem poesia, tem teatro, tem tudo. E eu acho muito interessante as pessoas irem para lá, Leila, e levarem carregar aquele equipamento deles todinho, bateria, teclado, violão, guitarra, assim, sem cobrar nada, financeiramente falando, né? Vão por amor à arte mesmo. E isso que é legal, porque essa turma que se reúne toda, isso que é muito bom também, essa turma é como se estivesse gritando: não vamos deixar a arte morrer nunca, né? Porque somos nós que fazemos a arte, Sim, é isso que torna né? possível a existência dos coletivos, Então é das muito editoras bom, independentes. são muito bons esses grupos que eu estou participando no momento, maravilhosos. Tanto a Albel quanto a Gato Ed, enfim. Muito bom saber que tu gosta bastante assim Gosto, do gosto, nosso só não vou quando eu não posso ir, quando movimento. alguma coisa muito séria me impede de ir, mas fora isso, não, eu estou lá presente, Que direto. bom. E aproveitando o embalo, fala mais um pouco sobre a academia, Academia de Letras de Belém, Albel, né? Cujo eu também faço parte, cujo presidente é o poeta Rui do Carmo, né? Uhum. Conta pra gente como foi para te chegar ao Rui do Carmo, conhecer o Rui do Carmo, essa figura tão importante na nossa cena Com cultural dentro de certeza, Belém, né? Que com certeza. agita todo mundo, movimenta todo mundo, e conseguiu montar uma academia de letras na capital, que tinha em todas Sim, as cidades do interior e não tinha na capital. Ele trouxe. é, é Hoje, verdade. conta para a gente um pouco Foi, sobre a né? academia, sobre o Rui, Olha, sobre essa história. essa história é uma história interessante, que dá até para escrever um livro. Assim, eu estava em casa assistindo ao noticiário um dia, há muitos anos atrás, né? Isso é coisa de mais de 20 anos atrás. Eu estava em casa assistindo ao noticiário e vi que um grupo de poetas ia se reunir lá na antiga editora Livraria Jenkins, lá na Praça Batista Campos. Aí eu digo, olha, não conhecia ninguém, ninguém de lá. Aí eu pensei, eu vou já lá com esse pessoal, vou já lá me meter nesse meio aí. Aí Enxergue, peguei, né? vou já me intrometer em encher. Eu fui lá, né? Aí peguei um material meu, umas poesias manuscritas mesmo, outras digitadas, e aí eu fui para lá. Cheguei lá, eles estavam se reunindo, estavam lendo lá poesias, estavam declamando poemas. Aí eu dei boa noite, entrei assim devagar para não atrapalhar. E aí eles me receberam muito bem. Tinha uma turma lá, tinha o Jeová de Barros, tinha outros que eu não lembro o nome agora, e estava o Rui do Carmo, né? Desde a primeira vez que eu vi o Rui, ele me recebeu muitíssimo bem. E aí, quando eu vi, ele já estava me chamando lá para frente para eu ler minhas poesias, para eu. Pronto. E aí, pronto, comecei a conhecer o pessoal, aí começamos a marcar, aí eu comecei a frequentar os lugares que eles iam também, né? Comecei a me achar uma deles lá, um deles. E aí foi muito bom, até hoje, né? E aí, quando foi há 2 anos atrás, porque teve a pandemia, né? Primeiro, eu trabalhando muito. Segundo, teve a pandemia em 2020, né? 2019, 2020. Então, eu estava só em casa mesmo. Estava afastada do meio lá do pessoal. E aí eu encontrei a Rita. Eu fui à Feira do Livro de 2023, parece, foi. 2023, uma coisa assim, foi. Foi. Aí ela disse, olha, aí ela me convidou, disse, vamos fundar a Academia de Letras de Belém. Vai ser tal dia uma reunião, Magnólia. Vai, eu digo, eu vou, eu quero mesmo. E aí eu fui para a reunião. Eu já conhecia muitos lá, conhecia, né, alguns. E aí nós fomos para essa reunião, foi quando, você também foi, né, Leila?
foi quando foi a organização da academia. E aí, já estamos há um ano, né? Mais ou menos, Vai de fazer um ano. academia, e foi tudo de bom. Aí fui conhecer outros grupos a partir daí, outras pessoas maravilhosas também, tem outros grupos, né? Tem o pessoal da Bombonlê, tem a Anne Cavalcante, que eu sou muito grata a ela também, sou grata a muita gente. Sim, e é importante a gente dizer, né, que a Academia de Letras de Belém é formada por vários outros coletivos. Vários outros grupos, sim, tem muitos grupos ali dentro, sensacionais, né? Cada um que no estão seu bairro, organizando a arte, né? Tem o pessoal de Boi Bumbá, né? Tem o pessoal da dança, do pessoal do Iaçá. Da Geloteca. É muito heterogêneo e muito rico esse movimento grande. Né? É um movimento grande, onde ali dentro são vários grupos heterogêneos e é uma riqueza cultural muito grande. E a gente tem que fazer tudo, né? E a gente faz de tudo para que isso continue cada vez melhor, abrangendo mais pessoas e entrando mais no coração das pessoas a questão da... Porque esse trabalho, né, Leila, das academias de letras, pelo menos a nossa que a gente está vendo, a nossa de Belém, está fazendo um trabalho muito grande de incentivo à leitura. Bonito, Hoje isso é difícil, né? Incentivo à leitura, incentivo ao gosto pela leitura e pela literatura. Então, esse papel aí é muito forte, enfim, e muito bonito. Muito, muito bonito, gigantescamente importante para movimentar, né, para fazer as coisas acontecerem. Isso. E a Academia de Letras está conseguindo. A Academia Albel está conseguindo, de Letras de Belém. Sim, né? Levando um bom trabalho, assim, direcionando as coisas direitinho. Agora, Magnólia, eu queria te fazer uma pergunta para além da questão literária, né? Mas também dentro dessa questão. A gente sabe que nós mulheres, nós somos vistas pela sociedade como pessoas que têm que ficar dentro de casa, calada, quieta, cozinhando, lavando, passando. Infelizmente ainda é assim. Por mais que a gente esteja militando o tempo todo, fazendo de tudo para que as coisas mudem, não é? Estudando, pesquisando, falando, se organizando, mas a gente sabe que infelizmente ainda é assim, né? Então, eu quero te fazer uma pergunta que tem tudo a ver com a gente, tudo a ver com a Gato Ed, com a academia, com as escritoras, com as mulheres. Quando foi que a Magnólia Borges escreveu Eu sou poeta? Falou, verbalizou, eu sou poeta. Olha, eu acho que foi nesse momento que eu encontrei o pessoal nesse grupo, primeiro grupo lá atrás, que eu comecei, que eu encontrei o pessoal e o pessoal me chamou para ler os meus poemas, eu me vi ali diante de uma pequena plateia, né? E ali eu senti que eu sou uma aprendiz de poeta, vamos dizer assim. Ali eu senti. E aí eu comecei a escrever mais ainda e comecei a dizer para mim mesma, né? Sou poeta, sou escritora, graças a Deus. Nasci com esse dom. Foi ali. Quando alguém te pergunta qual é a tua profissão, tu afirma, eu sou escritora, sou poeta? Ainda não. Sabe que ainda não? É verdade, né? Agora tu me fizeste uma pergunta que tu me sacudiste. Ainda não, eu digo, sou professora. Mas está faltando isso aí, realmente, eu complementar, né? Sou professora, sou escritora, sou poeta, sou contista, poeta, compositora. Porque verdade. Essa discussão é uma discussão que está rolando nacionalmente, sabe? As escritoras todas, se tu escutar, se tu assistir um podcast de literatura feito por mulher, essa pergunta tá lá. Né? Podcast voltado para a literatura, né? Por quê? Porque é muito importante
a gente pensar, e é muito sério, porque a gente, dentro disso que eu te falei, né, de que a gente tem Sim, os nossos fazeres negados, a nossa ciência, a nossa arte negada, tem isso. Os homens, eles têm toda a facilidade do mundo de afirmar, eu sou é, poeta. é verdade, Dificilmente, é dificilmente verdade. tem um homem que ele tem dificuldade para dizer isso. Ele É, sempre tem é facilidade para mesmo. falar, para dizer, olha, eu sou poeta, ele escreveu uma poesia, mas ele já é É, poeta. Ele é escreveu um verdade, conto, mas ele já é é escritor. verdade. É, E a eu gente tinha. não, a gente tem muita dificuldade. Eu É, tava no último evento que teve aqui em casa, eu estava conversando isso com o pessoal, estava dizendo assim, que a Cíntia, a cantora, ela estava me uhum, dizendo assim, que eu perguntei para ela, né, Cíntia, e aí, como foi que tu virou cantora? Ela, não sei se sou cantora e tal. Eu disse, pois é, tá vendo só? A gente tem muita é, dificuldade para se assumir dentro de uma profissão independente, mas dentro da é, arte é muito é mais. A verdade. pressão que a gente sofre é muito maior do que a que os homens sofrem. Você já É, pensou nisso? A gente sofre uma pressão interessante tremenda. essa A questão que gente tu está tem que levantando sempre, agora. a gente tem que sempre estar provando para as Porque o pessoas que a machismo, gente né, Leila? tem Esse qualidade. machismo, esse machismo estrutural que vem de muito tempo, ele ficou enraizado tanto nos homens quanto nas mulheres, né? E até a gente, no caso, sem a gente perceber, a gente acaba, eu não Mas sei se incorporando isso ou se, porque olha, essa dificuldade da pessoa dizer isso, né? E outras coisas mais, porque tudo foi muito cobrado de nós sempre, né? De nós mulheres, né? Tudo foi muito cobrado, tudo foi muito reprimido, tudo foi muito condenado. A questão, né? Essas muito, questões todas, essas e outras questões. Então, é por isso vem a dificuldade, muitas vezes, da pessoa dizer e saber, e pensar, incorporar, né? Certos detalhes, certas eu também situações. tenho essa Verdade. dificuldade, sabia? Nesse É. dia que eu estava conversando com a Cíntia, que Uhum. eu fui parar para pensar assim, que só agora É, que eu consigo dizer eu sou escritora, mas é, até um tempo atrás eu não conseguia fazer isso. É porque a verdade. gente é tão cobrada e Interessante. a gente se coloca em dúvida. Hoje eu É, estava eu assisti vários podcasts e tal, de mulheres falando e tal, e falando a sim. respeito disso, né, dessa dificuldade, dessa cobrança, Uhum. que faz com que a gente negue o que a gente mesmo está produzindo. A gente escreve um texto e a gente fica pensando, É. mas será que esse texto tem qualidade para eu dar para as pessoas lerem, entendeu? Uhum. Jogar que vão acreditar no meu texto, entendeu? É, Tamanha é a dificuldade que a gente sofre assim mesmo, das cobranças, é. das coisas, assim, Não houve uma entendeu? época em que a mulher não tinha direito de escrever e divulgar que o texto era dela, e muitas assinavam É, como homem, né? Assinavam um pseudônimo, porque a mulher não tinha que tinha assinar um voz nem pseudônimo, vez, senão né? ninguém lia. Pois é, vem E desde aí, aí se ficou. a gente parar para prestar atenção, Magnólia, até quando a gente é cientista, as coisas são assim, porque, tipo, É, se eu escrevo uma teoria dentro da uhum, minha área e eu levo para o mundo científico, eu vou encontrar muita dificuldade dela ser respaldada. Toda mulher encontra. né? Só de olhar Inclusive, ali que foi uma mulher que escreveu, né? é, É isso. é. Não vai nem olhar Isso. muitas vezes o Basta conteúdo, ser uma mulher, conteúdo. eles nem leem o texto, eles vão direto no Sim, nome, no teu nome, né? Aí a mulher, será que foi? Primeiro que eles começam duvidando que foi a gente, né? é, Será que foi ela mesmo que escreveu é, isso? é, é verdade. Então, isso é muito chato, muito escroto mesmo, sabe? É, A gente tem que estar o tempo é, todo provando é, que tem qualidade, sabe? É é. muito chato. E tu já prestou atenção numa outra situação? Hum. Tem uma palavra que ela não existe no feminino. Isso é uma discussão também, né? A palavra gênio. Qual é a palavra? Gênio. Ah, Quando a pessoa gênio.
Quando o homem é muito inteligente, ele não é um gênio, mas quando a mulher é muito inteligente, ela não é uma gênia. Verdade, é. Aí Já a gente vai visou? enveredar, pela linguística, tem muita coisa isso, a linguística também, Pois verdade. é. Né? Anjo, né? Anjo não existe, anja, né? Justamente. Anjo, enfim, tem muita coisa aí para Muitas se ver, coisas. né? São Muitas muitas palavras. questões, né? Aham, E aí a gente precisa estar o tempo todo brigando. Acho que é uma luta que é, tão cedo conclui, assim, isso. tão cedo acaba. A gente não vai ver, a gente não vai É, conseguir ver é, isso. essa Nós conclusão, estamos porque dando início na luta, né? Nessa luta, a gente está que ela vai se prolongar iniciando essa ainda por luta um bom tempo. há mais de 200 anos, 300, Pois é, 500, sei lá, é, né? O mas tempo ela tem que estar o continua. tempo todo Ela brigando. continua. É Então, verdade, a partir de agora afirma, eu sou certo. escritora, eu sou Pode poeta, deixar, pode né? deixar. Para a gente saber se identificar e valorizar o nosso próprio trabalho, entendeu? É, E aí, Magnólia, essa cena, né? Essa cena é muito pesada. O Brasil, ele é um país muito pesado, né? Para a uhum. gente viver, nós mulheres vivermos. O Brasil é um dos países que mais mata mulher, mais mata Deixa. LGBT. Só um minutinho, tá, Leila? Eu vou ligar aqui que meu tá descarregando aqui. Só um minutinho mesmo. Tá bom? Pensei que fosse aí. Alguma coisa na internet, mas não é aqui. Pode ir falando aí que eu tô Pois é, e aí ouvindo a você. gente vive numa cena muito, muito pesada. E tem um questionamento que eu sempre faço. Eu sempre Pronto. mando ele no zap, não sei se tu já viu. E eu nunca recebo Uhum. nenhuma resposta, nem pergunta de volta eu recebo. Não sei É, se né? é um questionamento muito que as pessoas acham muito nada a ver, ou, entendeu? Mas eu vou te fazer esse questionamento, não é que tenha que ter uma resposta, mas é para fazer a gente pensar, entendeu? Sim, Nós somos pessoas privilegiadas, fizemos faculdade, somos mulheres, estamos sim, vivas dentro do Brasil, sim. só para começar a história, né? Sim. Passamos dos 20 anos há muito tempo, Uhum. fizemos faculdade, tudinho, temos várias profissões, não é? É. Somos pensadoras desse mundo, dessa realidade, de forma muito séria, intelectualmente, trabalhada. Então, eu vou te fazer uma pergunta, beleza? O que significa ser menina no Brasil? O que significa Ser, ser mulher no Brasil? ser mulher no Brasil? Olha, nós já até começamos a responder praticamente, né? Eu e você, agorinha nesse nosso debate, né? Ser mulher no Brasil era para ser uma coisa muito bonita, que é muito importante, né? A mulher gera filhos, a mulher cria, a mulher conduz, a mulher constrói, a mulher tem a inteligência e a sensibilidade. É, era para ser algo muito valorizado e muito importante. Mas devido a esse machismo estrutural que eu já falei, que já vem de muito tempo, né, acaba a mulher, nós mulheres, tendo uma dificuldade, como tu disseste agora, a gente tem que provar 10 vezes mais que eles, que somos capazes de executar certas tarefas, não é isso? Para a gente conseguir algum, algum, alguma vaga, nem que seja pequena, no, na sociedade, vamos dizer assim. Para a gente E conseguir agora, romper, né? romper essas barreiras. Milhares de barreiras que colocam para a gente. É, tu viste, eu vou contar uma historinha agora. Acho que dá tempo Conte. tranquilo, né? É uma Dá historinha tempo, resumida. tranquilo. É uma Conta, historinha resumida que tu sabes, eu fique à só vou te vontade. lembrar. Nós vínhamos no táxi, né? Eu e você conversando sobre a Sim, atividade que você está fazendo das mulheres na literatura, né? Qual é o nome lá que eu esqueci agora do projeto lá? Né? quando as mulheres se movimentam, Quando as, transformam a isso, história.
quando as mulheres se movimentam, transformam a história. Nós estávamos conversando, né, civilizadamente, da questão disso, né, da mulher. Era disso, dessa proposta desse evento, né? E, olha só, isso aí é um grande exemplo para isso que a gente está falando, né, Leila? E o motorista se aborreceu, porque ele se sentiu excluído, como se a gente estivesse falando mal dos homens. Não, ninguém estava falando mal dos homens, né? Nós estávamos falando sobre o papel da mulher na sociedade, na literatura, em tudo. E ele se aborreceu. Aí, quando nós descemos do táxi, ele falou: mas se não fossem os homens, ninguém ia gerar filho. Não foi? Uma coisa assim que ele falou. Uma coisa assim que ele disse. Nossa, isso ficou gravado, porque o que é isso, né? É esse machismo louco, doentio, que a pessoa ele não entendeu nem o que nós estávamos conversando, né? Se meteu na conversa no final, bem que foi só no final, quando nós descemos, ele soltou essa pérola dele, né? Isso é um exemplo, olha só, né? Que você às vezes se vê acuada, que você não pode nem expor uma ideia, olha, né? De um projeto, uma coisa. A gente ficou assim, depois a gente até riu, mas, né? Mas foi uma situação estranha, né? Foi estranha. Primeiro que a gente não estava falando mal dos homens, a gente não estava falando com ele. Pois é, né? Já começa daí, né? Começa aí. Aí eu digo, meu Deus, aí depois eu fiquei lembrando, olha só, e isso cabe bem aqui nessa nossa conversa, né? Sim, um pequeno exemplo. Muito bem. Mas é interessante. As reações machistas. Machistas. Que a gente recebe a todo momento, todo dia, toda hora, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente faz. Todo momento. Mas eu vou te contar também uma outra história a respeito desse evento também. Que agora que está começando, isso aqui aí na primeira gravação, Sim. Já abalou várias estruturas, deixou vários homens chocados já. Olha aí. Sim. Eu tava numa mesa de bar, né? Falando e tal, a gente estava falando da programação da Gatued e tal. Aí eu falei que em junho a gente não ia ter o sarau geral, né? O sarau geral a gente vai fazer no final do mês ou no começo de julho. O sarau só com as mulheres, para as mulheres falarem, se apresentarem, tocarem, cantarem, apresentar suas performances e tal. Sim. Silêncio na mesa. Foi? Silêncio geral, todo mundo chocado. Entendeu? Sim. Aí teve um que disse assim: eu não vou, porque eu não vou para assistir mulher. Beleza. Mas o evento vai acontecer. Sim. O evento vai acontecer. Agora que ele vai acontecer mesmo, porque como assim, cara? Uma mesa com vários artistas, vários pensadores que estão do nosso lado todo dia, fazendo poesia, né? Pensando. Pois é, né? Para você ver, né? Agora, imagine. Você imagina a cabeça do motorista de táxi. Pois é, né? Não tem o mesmo conhecimento, não tem o mesmo debate. Exatamente, né? Imagine, é isso que é difícil, não realmente. Já começou e eles causando, estão convivendo com debate todo dia, escutando, falando, blá, blá. Ainda reage assim, tu imagina os outros homens. Pois é. Que não tem um certo conhecimento, né? Vamos dizer assim. Que convivem com as feministas. Pois é. Não só tem um certo conhecimento, convive com as feministas, convive com a gente, está no nosso meio. Pois é. Poxa. Tem esse tipo de reação quando a gente fala, a gente vai fazer um evento feminista, silêncio. Foi mesmo que eu ter dado um soco na cara deles, ter pegado a mesa e dado uma lapada na cara deles com a mesa. Pô, menina, precisava ver. Na verdade, era para ele dizer o contrário, né? Era para ele dizer que aí que ele iria, porque vai ter muitas mulheres e eles gostam de estar onde estão as mulheres, né? Era para ele dizer isso. Eu dizendo, né? Era a reação normal. Era a reação que eu esperava que eles fossem ter, mas não. Pois dizer, então estaremos lá, né? Era para ele dizer. Apoiar, né? Vou lá assistir as mulheres. Isso, vou apoiar, vou ajudar. Isso. Pois silêncio. Poxa, que pena. De ver, né? Tomara que não seja um que eu estou pensando aqui, que eu gosto que só de lá. Na verdade, eu gosto de vários, mas tem uns que são mais assim, que a gente tem uma simpatia maior. Tá. Tem uns que a gente tem uma simpatia maior.
Mas, Então, assim, eu tento entender que são de gerações diferentes, são mais aham, velhos, tento ir é. conversando, entendeu? Mas é Ah, muito difícil, muito complicado, tá. entendeu? Uhum, tá. Tá bom. Então, Magnólia, adoro o teu trabalho, tu sabe disso, e eu quero que agora tu Obrigada. pegue aí umas poesias, uns Ah, contos, e eu vou te deixar sozinha aqui no palco por um tempinho para te ir ah, lendo para a gente. Não se preocupa com o tempo, é para ler. ah, Recitar aí para gente, tá bom? Fica à tá, vontade. tá. Eu vou ler. Então vamos lá. Eu separei aqui alguma coisinha para eu ler. E é assim: clarão da manhã. Cada dia o sol nasce e esperança de coisas novas e boas, para mim e para as outras pessoas, clareando nossa mente. E somos cada vez mais gente, e gente do bem, gente que cava o seu espaço. Cada dia mais eu fiz, eu faço, e a correnteza nos leva em suaves canoas. Cada dia coisas novas e boas, na sombra serena da manhã, magnífica, presente, imperiosa, desabrochando cada rosa e cada ser vivente. E somos cada vez mais gente, em cada amanhecer, pétalas azuis perfumando as pessoas. Cada dia, coisas novas e boas. Esse poema é Clarão da Manhã, ele fala sobre a esperança de um recomeço a cada novo dia. Né? Vamos para outra. Orbitais. Enquanto a roupa seca no varal, a Terra gira em orbitais, e nós aqui, girando demais, atônitos à procura de nós, e a Terra levanta seus pós, e prós e contras e prós, sabemos de tudo, só não sabemos de nós. E a ciência avança sem paciência, e nem mesmo a ciência salva a vida do aidético. E como é patético ver tudo isso parado, e o buraco na camada de ozônio escancarado, sem saber de si nem de nós, e olhando as roupas no varal tão sós, vendo tudo pouco demais, a Terra gira em orbitais. Vamos falar um pouco de uma coisa romântica irônica. Falar de amor, mas de uma coisa de uma forma mais leve. É assim, diálogo íntimo. Tu me gosta? Gosto do tamanho do mundo. Gosto, gasto e vou fundo. Frente na frente, frente na costa. Tu me gosta? Gosto do modo maior que se pode gostar. De dia, de noite, no além-mar. Me amarras na cama, aceito a proposta. Tu me gosta? Gosto muito e te mereço. De ponta cabeça, direito, avesso, a faca e o queijo, mesa posta. Tu me gosta? Gosto até debaixo d'água, sem pena, sem choro, sem mágoa. Sente meu cheiro, vem, encosta. E assim, depois do amor, mesa posta, com gosto, cheiro, cor e sabor, de ais e uis na cena do amor, eu te gosto e tu me gosta. Eu tenho uma aqui que é circunstância. É assim: o destino me esbofeteou e eu caí. Ainda bem que eu estava na praia. A areia suavizou a minha queda. Olhei para o céu, vi o sol e senti que me levantaria. E é bom que se diga que as metáforas estão aqui entranhadas na minha obra como um todo, né? Assim, quando eu digo olhei para o céu, vi o sol e senti que me levantaria, esse sol é Deus, no caso.
a solução de qualquer dificuldade, de qualquer problema na vida, né? A gente ter essa fé em Deus, de que tudo vai dar certo. E tudo dá certo mesmo com Deus, né? Vamos falar um pouco sobre os problemas do mundo e as guerras que o próprio homem produz em busca de dinheiro, de ganância, né? Com isso ele consegue destruir tudo. E aí eu escrevi Holocausto. Eu digo assim, Holocausto. E agora, qual será o próximo invento do homem? Depois da bomba e da boneca que chora, depois dos mísseis e da Guerra Fria, depois dos muros e da pedofilia, depois dos prédios e da roda, dos aviões, dos jatos, da moda, dos túneis subterrâneos, da, da conquista dos oceanos, dos judeus queimados nas câmaras de gás, da Inquisição, do divórcio, da separação, do beco sem saída, do espirro, da insensatez. Terá chegado a vez do homem-homem se olhar no espelho e atravessar o mar vermelho, sem máscara, sem sangue, sem ódio, sem cavalaria em cima da população, sem spray de pimenta no molho, sem estupro, sem confusão, sem drogas, sem fome, sem dor, sem choro, sem mutilação, sem boneca que chora. E agora, qual a próxima invenção? Ei, Leiloca, cadê tu? Leiloca me abandonou. Estou aqui, voltei. Está me ouvindo? Eu já li Sim, ouvi bastante, não todas. foi? Eu já li bastante, não foi? Sim, foi uma mais bonita que a outra e uma mais forte que a outra. Gosto muito desse Foi teu mesmo? toque, assim, que fala com leveza, dá um tapa na cara de quem está Né? destruindo, está fazendo guerra, Pois é, né? matando. Quer ler mais uma? Pode ficar à Não vontade. sei como é que está o nosso tempo aí. A gente tem 13 minutos. 3 minutos? 13. 13? Já dá tempo de ler mais uma para a gente continuar e encerrar. Tá. Eu vou ler uma aqui, sala de bate-papo. Suponha que eu te conheça na web, entre páginas e páginas de solidão. Aperto a tecla Enter do coração e papo rola, eu envio, você recebe. Nesse mundo virtual, quem é quem? Nesse negócio de lero-lero? Como vou saber se és quem eu quero, sem espelho da madrasta de alguém? Nessas salas online, artifício. Tudo é bom quando escreves e eu leio. Mas no encontro, sou gorda, és feio. Na real, cara a cara é mais difícil. Aí chega de papo e conversa singela. Marcamos o encontro meio escondido. Mentes tua blusa, minto meu vestido. Olho de longe, não quero. Fujo pra tela. Pronto. Já li Mas, bastante hoje. Tá bom? do romântico ao tapa na cara. É, Isso. né? Pois é, né? Gosto disso. Viajando por vários lugares, né? Viajando por vários rumos, né? Vários mundos. Passando por várias perspectivas. Isso que é legal. Isso é muito bom. É muito Sim. bom ser uma pessoa que escreve, né? É, A gente pode inventar vários mundos, a gente é, pode dizer muita coisa com poucas palavras. Eu adoro, né? Tu sabe que falar não é meu forte, mas eu adoro escrever. escrever. Escrever é comigo mesmo. É, Bom, Magnólia, esse aqui é o nosso evento feminista e tal, e eu queria te perguntar, para ti, qual é a importância de estar participando de um evento feminista agora, falando do teu trabalho, contando a tua trajetória, lendo as tuas poesias? Me conte, me diga,
para a senhora, para ti, qual é a importância de existir um evento feminista, né, que está trazendo essas vozes? Conta aí para gente. Olha, a importância é justamente essa, a gente gritar, cada vez mais, gritar entre aspas, né, a nossa importância dentro da sociedade, que nós estamos aqui, nós existimos, nós temos valor, muito valor, né, e merecemos ser enxergadas e valorizadas, né? Eu não vou dizer de igual para igual, mesmo patamar, mulheres e homens, né, amados e respeitados dentro de uma sociedade e vivendo em comunhão. Né? A importância do nosso evento é esse, porque nós estamos gritando sobre a nossa existência, estamos aqui, né? Temos valor. É isso que, na minha opinião, esses eventos aí, todos, vêm dizer, né? Tentar abrir uma porta para essa questão toda que a gente quer de, de igualdade, de similaridade, né? Dentro de uma sociedade. É isso. Se a gente ficar quieta, calada, aceitando tudo, sem fazer nossos movimentos, que são movimentos tranquilos, né? Como quando eu digo um grito, entre aspas, eu quero dizer isso. A gente está soltando a nossa voz em busca da melhoria, né, do espaço da mulher na sociedade. E um movimento tranquilo que mesmo antes de acontecer já causou, né? É tranquilo, Já mas está causando. Por um lado é bom, né? Significa que ele está fazendo efeito, né? Que não seja do jeito que queríamos, mas está sacudindo aí, de alguma mexendo forma. Um pouquinho, né? Já deu pelo menos 2 cutucadas bem grandes, já deu. Pois é, né? Então, né? Então o caminho é esse, né, Lila? Sim, a gente trazer sempre, cada vez mais a gente para a cena, né? Porque às vezes a gente não consegue mesmo fazer isso por tudo que a gente já conversou aqui, né? A gente acaba valorizando muito mais o trabalho dos homens, porque é isso que vem para a gente, é isso que chega até a gente. Quando a gente não está muito ligada nesse movimento, a gente lê muito os homens, a gente só discute os homens na ciência, na literatura, nos filmes, e a gente acaba esquecendo as mulheres, né? Magnólia, foi muito bom conversar contigo. Eu também adorei. Sempre que a gente se encontra, a conversa rende. Espero que a gente possa fazer muitos outros momentos desses, para a gente conversar sobre muitas outras coisas. Tá. Quero te agradecer muito, muito mesmo. Foi muito bom te ouvir. Muito bom ouvir tuas poesias, saber um pouquinho mais da tua história. E é isso. Obrigada, Magnólia. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro dia de evento. Curtam, se inscrevam no nosso canal, compartilhem. Vamos compartilhar conhecimento de qualidade e fazer o mundo mudar, as coisas mudarem. É para isso que a gente está aqui, para isso que a gente está meditando. Muito obrigada a todos, todas e todos. Até o próximo vídeo. Obrigada também. Quer falar mais alguma coisa, Marina? Eu quero dizer obrigada a você por mais essa oportunidade da gente falar e mostrar o nosso trabalho, né? Mostrar um pouco da gente, da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. E é muito, muito bom isso. Só tenho a te agradecer, tá? Obrigada mesmo. Obrigada. Estamos aí. Para o que precisar, a gente está aí. Para trabalhar pela literatura. Que abração. Bom. Outro.